Vamos seguir usando o produto escalar agora para o cálculo do trabalho, né? Nós vamos calcular aqui o trabalho de uma força F, o trabalho realizado num deslocamento retilíneo, né? Uma força constante produzindo um trabalho num deslocamento retilíneo. Vamos lá. Uma força de magnitude 6 newtons e direção nordeste 45 graus atua sobre uma partícula que se move do ponto 20 ao ponto 52 em metros. Determinar o trabalho realizado por essa força. Muito bem, para início de conversa, ó, eu vou fazer aqui o eixo coordenado, tá? Para a gente só entender aqui a direção da nossa força F, ela está aqui, ó, 45 graus nordeste, é exatamente para cá que ela está, né? Então eu posso escrever aqui que isso aqui é a força F, aqui eu tenho o eixo Y e aqui o eixo X, né? Muito bem, então aqui é o arco π sobre 4, que é 45 graus, né? Então aqui eu tenho, ó, a componente na direção x e aqui a componente na direção y. Nós sabemos que na direção x nós temos o cosseno desse arco e na direção y o seno desse arco. Sabemos também que o módulo da força F é igual a 6 newtons. Bom, então a força F tem componentes iguais a 6 vezes o cosseno de π sobre 4. Aqui, ó, o valor no eixo x é o valor do cosseno, né? A projeção da hipotenusa sobre o eixo x é o cosseno. Então, vezes o módulo, né? O módulo é a hipotenusa, então a hipotenusa é 6 vezes o cosseno do arco π sobre 4. E a outra coordenada é 6 vezes o seno de π sobre 4, porque aqui é a projeção da hipotenusa, que é 6, a intensidade da força é a hipotenusa, então é 6 vezes o seno desse arco π sobre 4. Então essas são as coordenadas aí do vetor F, né, da força F. Então a força F terá então coordenadas iguais a 6 vezes a raiz de 2 sobre 2 e 6 vezes a raiz de 2 sobre 2, porque o seno e o cosseno desse arco são iguais. Logo, nós estamos falando de 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Muito bem. Já o vetor deslocamento, que vai do ponto 20 ao ponto 52, como é que a gente encontra esse vetor? É o vetor definido por dois pontos, né? Como é que a gente faz? É o ponto 5, 2 menos o ponto 2, 0. E, portanto, as coordenadas do vetor deslocamento serão 3 e 2, né? 5 menos 2, 2 menos 0, 3 e 2. Isso dado em metros e aqui a força dada em newtons. Bom, como o deslocamento acontece na direção x e a força é oblíqua, formando esse arco com o eixo x, o que nós temos aqui, na verdade, é que o trabalho pode ser, então, calculado fazendo o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno desse ângulo π sobre 4, que é o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores, o vetor deslocamento na direção x e o vetor força aqui com a direção desse arco π sobre 4. E isso é o produto escalar do vetor F com o vetor D, né? Por definição, o trabalho, então, é o vetor F escalar com o vetor D. Ou seja, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, que é o vetor F, escalar 3, 2. Como é que isso funciona? Isso é 3 raiz de 2 vezes 3, mais 3 raiz de 2 vezes 2. Ou seja, 9 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Logo, nós temos 15 raiz de 2 joules. Esse é o trabalho realizado por essa força.